Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre surrealismo. O Aprendi Mais Essa de hoje está surreal, sensacional, hein? É um dos melhores Aprendi Mais Essas para mim, aqui pessoalmente falando, porque essa aula para mim é sensacional. É o ser humano acima do que nós podemos ser. Olha só, hein? Surrealismo, gente, é uma escola literária, eu vou explicar certinho o que é, mas muito mais do que você tentar entender esse termo, é você tentar entender esse termo e a finalidade dele para a sua vida pessoal. O quanto é importante você saber disso. Não é só por uma questão de prova de vestibular, ou uma prova de um concurso, ou você saber o termo. É para um desenvolvimento humano e pessoal, é para seu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto crítica a si mesmo, enquanto crítica do que você é e do que você pretende ser. Vai vendo, é muito legal. E o que é surrealismo? Vamos lá. Surrealismo foi um movimento artístico e literário de origem francesa, caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelos impulsos do subconsciente, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos de ordem moral e social. Como você pode ver nessa imagem, nós temos aí, ó, dá uma olhada. É um barco onde ele tem borboletas para pegar o vento e levá-lo, vamos dizer assim. Ou seja, você foge da razão, você foge do que é lógico, do que é real, para você colocar o seu subconsciente de uma forma artística, literária, de uma forma em arte. Isso é sensacional, porque você expõe sensibilidades que talvez você não sabia que teria, mas você tem. Isso você consegue expor na arte. Então o surrealismo é você fugir do que é consciente, é você entrar no subconsciente de uma forma espontânea e automática. É isso que faz o surrealismo, fazer o ser humano ser diferenciado daquilo que está acostumado a ser, né? Como você pode ver nessa obra aí, eu coloquei no vídeo aí, do Vladimir Kush, tá certo? Então o surrealismo nada mais é do que isso que eu disse para você. Muito legal, né? O termo surrealismo. A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917, através de Apollinaire, sendo uma palavra com o significado de o que está acima do realismo, está acima do real, aquilo que é real. Você pode ver, comparando essa imagem, você pode ver do Thomas Bernby, né? Uma mescla das listras de uma zebra com um teclado de um piano, por exemplo. Isso faz com que o seu subconsciente mova duas imagens e se juntam, se mesclam para um sentimento daquilo que a representação do piano pode parecer. Tudo que eu falar aqui, querido telespectador, tudo que eu falar aqui são sensações que eu estou tendo neste exato momento sobre essas obras surrealistas, sobre esses significados e entendimentos que eu estou proporcionando aqui. Nada mais isso, ou seja, cada um pode interpretar de uma forma diferente, ter uma sensibilidade diferente e ter uma relação com o seu próprio subconsciente diferente. Esse é o chique, é o clean, é o importantíssimo do surrealismo, né? É uma coisa muito pessoal, muito introspectivo, tá certo? O surgimento. O surrealismo surgiu na França na década de 1920. Esse movimento foi significativamente influenciado pelas teses psicanalíticas de Sigmund Freud, que mostram a importância do inconsciente na criatividade do ser humano, né? Nós estamos acostumados a tentar fazer as coisas tudo de uma forma lógica e objetiva e de consciência plena, né? Pelo menos as pessoas sãs, né? Deixamos os drogados, os bêbados, os assassinos, tudo de lado. Vamos deixar essa galera de lado. De uma forma geral, nós fazemos todas as coisas sãs. Mas você parou para pensar que quando uma pessoa está apaixonada, está morrendo de amores pelo seu grande amor, né? Ela não sai da razão? Então, o surrealismo, ele bate mais ou menos nesse caminho, ele segue mais ou menos esse caminho, muito influenciado pelo que o Freud descobriu. Porque, de uma forma geral, o Freud vai falar que tudo está relacionado à nossa sexualidade. É chocante, né? Tem gente que não acredita nisso. Mas o Freud deu meio que uma provada, né? De que o nosso inconsciente ele é formado por sensações muito mais do que razões. Então, por isso o surgimento do surrealismo ele vem dessa estética filosófica que é baseada em Freud. De acordo com Freud,
o homem deve libertar sua mente da lógica imposta pelos padrões comportamentais e morais estabelecidos pela sociedade e dar vazão aos sonhos, às informações do inconsciente. O pai da psicanálise não segue os valores sociais da burguesia, como, por exemplo, o status, a família e a pátria. Ou seja, resumindo o negócio, é você fugir do que é certo, do que é correto, do que é padrão, tá certo? Ou seja, vamos pintar um quadro sobre uma menina maravilhosa. Então você vai lá, começa a pintar um quadro e sai uma menina maravilhosa. Se você quiser fazer um quadro surrealista, você pinta só ela sem a cabeça. Coloca uma cabeça de um cavalo, sei lá. Ou seja, isso é ser surreal, isso é fugir dos padrões, fugir daquilo que é o objetivo. Porque o nosso inconsciente, ele não é tão objetivo assim, para não dizer outra coisa. Ele não é tão racional assim. Então nós temos essa pequena dificuldade de aproximar uma coisa da outra. Com o surrealismo, a arte proporciona esse desenvolvimento. E isso é importantíssimo. Tudo bem? É bem simples. O marco do início do surrealismo foi a publicação do Manifesto Surrealista, feito pelo poeta e psiquiatra francês André Breton, em 1924. Nesse manifesto foram declarados os principais princípios do movimento surrealista: a ausência da lógica, a adoção de uma realidade maravilhosa superior, né? Exaltação da liberdade de criação, entre outros. Então, você pode ver que o marco inicial do movimento surrealista, né, tá aí com o André Breton, né, ele vai falar assim, ó, presta atenção no vídeo, eu vou ler de novo. A ausência da lógica, ou seja, o que é uma coisa lógica? O relógio é uma coisa lógica, né, ele vai sempre seguir um padrão, né, e se você faz ao contrário, você está sendo surreal, olha só que loucura. A adoção de uma realidade maravilhosa, superior, ou seja, dentro do que é surreal, o que é maravilhoso pode transcender a ideia do real, pode transcender a ideia do básico, do objetivo, do cotidiano. Nós podemos sair do cotidiano e entrar num espaço de pensamento superior, né? Exaltação da liberdade de criação. Nós podemos criar, como na imagem aí do David Durielli, mais ou menos isso que fala, tá? Onde essas lindas mulheres, com essas roupas antigas dos anos 70, talvez, né, que esse cos alto e tal, estão andando sobre a Earth, o planeta, e você pode ter uma dimensão de como elas são superiores a tudo que está acontecendo, ou seja, é uma interpretação minha, tá, gente? Cada um tem a sua interpretação. Então vem daí essas características do surrealismo. Cinema também aproveitou do surrealismo, várias artes, mas eu não vou falar todos aqui, senão não dá tempo, né? Os cineastas quebraram com o tradicionalismo cinematográfico, demonstraram uma despreocupação total com o enredo e com a história do filme. Os ideais da burguesia são combatidos e os desejos não racionais afloram. Como você pode perceber na imagem, tá vendo essa imagem famosa desse filme, desculpa, gente. No filme Um Cão Andaluz, de 1929, de Luiz Buñuel e Salvador Dalí. Salvador Dalí, o mestre, né, do surrealismo. E o Luiz Buñuel, ele fez esse filme, né, vamos dizer assim. Algumas pessoas falam documentário, filme, eu prefiro falar que é arte. Sensacional isso aí. A minha primeira vez que eu assisti isso, eu comprei um VHS sensacional. Uma VHS, hein, já faz tempo já. Essa imagem vai mostrar, só está aparecendo essa imagem, mas o filme é interessante que ele vai cortar o olho dessa mulher com uma gilete, né? E depois vai aparecer uma nuvem cortando a lua, assim, mais ou menos isso. Isso é uma sensação surreal, né? Você transcender as ideias e fazer com que isso faça uma nova interpretação do que é cinema, do que é arte, do que é realidade, né? Então, o Salvador Dalí se juntou com o mestre Luiz Buñuel, né? E fez essa uma das maiores obras de arte do cinema, que é Um Cão Andaluz, de 1929, que é um exemplo do surrealismo no cinema. Também o surrealismo no Brasil, vamos lá. As ideias do surrealismo foram absorvidas na década de 20 e 30 pelo movimento modernista no Brasil. Podemos observar características surrealistas nas pinturas Nu e Abapuru, né, do Ismael Neri e da artista Tarsila de Amaral, respectivamente. No Neri está aí essa imagem, né? Você pode ver que ela transcende um pouco aquilo que é uma mulher enquanto uma mulher, né? Em vez de você fazer uma coisa perfeitinha, ele faz os traços surreais, uns traços onde ele faz com que o aspecto da pessoa seja feito de uma forma não tão
racional assim, tá certo? E o Magritte, grande Magritte, né, ele vai criar esse quadro aqui, que é os amantes, né, do Magritte, você pode ver aí e tal. Eu queria que você desse uma boa olhada, com muita atenção, neste quadro do Magritte. E aí, o que você acha desse quadro do Magritte? O próprio quadro já diz lá o nome, né? Os amantes, ou seja, os dois têm uma fera aí, né? Certo? Mas por que tem esses dois panos nos rostos desse casal? Uma interpretação possível é a asfixia do amor. O surrealismo ele vai proporcionar uma imagem, você pode ver que existe uma calmaria, algo calmo lá no fundo da imagem, né? A perspectiva do fundo, lá do segundo plano, você pode ver que é uma coisa calma, né? Uma floresta, vamos dizer assim. Mas os amantes, está lá o cara de terno, ela com uma roupa feminina e tal. Você pode perceber que esse pano proporciona uma ideia de asfixação, né? As pessoas não têm a capacidade de observar, de ouvir, de falar, vamos dizer assim. E isso é uma interpretação sobre o que é o amor, sobre o que é o relacionamento. Isso é uma crítica que o Magritte faz com o que o amor foi transformado pelos relacionamentos modernos, com o que é o casamento, por aí vai. Isso é uma pequena interpretação minha. Você pode interpretar de várias outras formas. E o surrealismo ele proporciona essa visão crítica, esse entendimento crítico sobre o que é a realidade, sobre o que é o ser humano e sobre o que é as suas relações sociais. Por isso, o surrealismo é simplesmente sensacional. Louco. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aproveitado demais essa aula de surrealismo. Corra atrás, pesquise sobre Magritte, sobre Salvador Dalí. Salvador Dalí eu não falei muito, porque todo mundo sempre fala dele, eu resolvi falar do Magritte. Mas corra atrás, é muito importante essa escola literária, essa escola filosófica, essa escola humana. Espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha curtido e estude sempre. Valeu, obrigado e até a próxima.